Então vamos lá, sexto ano hoje, segunda-feira, dia 27, estamos aí na nossa semana de aplicação do TD, o TD do mês de setembro. Então, o assunto principal do nosso TD do mês de setembro é o nosso. Como vimos, nosso corpo realiza um eficiente trabalho em equipe. O nosso corpo, turma, é uma máquina, certo? Uma super máquina, onde todos os membros, todos os componentes dessa máquina estão sempre trabalhando de forma harmônica, né? Sempre trabalhando em conjunto, em equipe. E esse trabalho, né, feito de forma muito eficiente, tem uma coordenação, certo? E quem são aí os responsáveis por essa coordenação, que nós chamamos aí, né, de sistemas? É chegado então o momento de estudarmos o sistema endócrino, que em conjunto com o nosso sistema nervoso, que já foi estudado, realiza aí a coordenação desse trabalho maravilhoso realizado aí por todos os nossos órgãos, por todos que integram os nossos sistemas que já estão aí sendo bem abordados durante aí as nossas videoaulas. Então, os dois sistemas que coordenam esse trabalho em equipe são o sistema endócrino, que nós vamos estudar, dar início na videoaula de hoje, e o sistema nervoso. Eles coordenam aí todo o trabalho realizado pelo nosso corpo, pelo nosso organismo. Pois bem, o sistema endócrino, que também é chamado de sistema hormonal, é um conjunto de glândulas, turma, especializadas em produzir substâncias que regulam as diversas funções do nosso organismo. Como é que essas substâncias são chamadas? São os famosos hormônios, tá certo? Nem toda glândula, turma, vai aí produzir hormônios. Muitas delas produzem substâncias que não têm essa função reguladora, mas que viabiliza, ou seja, que auxilia em diversas reações realizadas pelo nosso organismo. Podemos citar aí, turma, como exemplo dessas substâncias, elas são responsáveis por lubrificar os nossos olhos ou produzir leite materno, um alimento muito importante aí no caso da amamentação. É um processo aí, amamentar é um processo fundamental. Então, a partir de agora, nós vamos estudar o sistema glandular, que envolve o endócrino, mas também outros tipos de glândulas. Então, vamos ficar aí bem atentos, mas lembrando que esse capítulo, essa videoaula,
vai ser dividida em duas. Estamos dando início hoje e finalizaremos a nossa videoaula da sexta-feira. Então, é muito importante que vocês estejam sempre acompanhando todas as nossas videoaulas, porque eu inicio em algumas situações o estudo em o capítulo em uma e finalizo na outra. Então, acompanhem semanalmente todas as videoaulas, para que vocês não sintam aí dificuldade e nem dúvida em relação ao assunto que está sendo explicado. As glândulas são formadas por conjuntos de células que se especializam na produção de substâncias. Lembrando aí que nem sempre essas substâncias serão hormônios, ok? Quando estudamos tecidos, aprendemos as características dessas células e também que elas podem formar glândulas de 3 tipos: exócrinas, endócrinas e mistas. Então, existem aí no nosso organismo 3 tipos de glândulas: as glândulas exócrinas, endócrinas e mistas. Ah, professor, e quais são aí as funções dessas glândulas? Calma, que a gente vai abordar isso na nossa videoaula. Você está caminhando ao vento. Vamos aí imaginar uma determinada situação. E, de repente, alguma partícula, um cisco, né, o famoso cisco, entra em seus olhos. Imediatamente, eles começam a lacrimejar. Este é o mecanismo que o nosso corpo encontra para proteger a delicada região dos nossos olhos do atrito com uma partícula sólida, ou mesmo ajudar a removê-la. Mas você já se perguntou de onde vêm as lágrimas e por que elas aparecem justamente quando os nossos olhos precisam de uma boa lubrificação? Lembra, turma, o nosso corpo é uma máquina que sempre está funcionando em harmonia. Quando algo coloca alguma parte do nosso corpo, algum órgão do nosso corpo em risco, outras partes do nosso corpo entram em ação para tentar evitar, né, esse dano que pode ser causado a alguma região do nosso corpo. Então, vamos aí entender um pouco melhor. As glândulas exócrinas, como as que produzem lágrimas, então, as glândulas que produzem lágrimas são chamadas de glândulas exócrinas. São estruturas que produzem substâncias e as liberam em uma cavidade do nosso corpo ou para fora dele. As glândulas de secreção exócrina precisam da ajuda de canais para eliminar suas secreções. Então, glândulas exócrinas, como vocês estão observando aí na nossa imagem, elas sempre vão precisar aí de canais para eliminar suas secreções. Como nós vemos aí, esse canal é chamado de ducto, certo? Então, elas produzem substâncias e as liberam para uma determinada cavidade do nosso corpo ou até mesmo para fora deles. E sempre aí com o auxílio de canais chamados de ductos. Então, turma, podemos citar como exemplo dessas glândulas as glândulas sudoríparas, que são as responsáveis pela produção do nosso suor, as lacrimais, agora vocês entenderam, né, que são as responsáveis pela produção de lágrimas, as salivares, responsáveis pela produção da saliva, sebáceas, responsáveis pela produção de gordura, que é eliminada na nossa pele, e as mamárias, que são responsáveis pela produção de leite. Deixa eu só explicar aqui uma curiosidade. Quando nós vamos à praia, né, ou saudade, né, mas por enquanto, turma, devemos evitar, porque ainda estamos aí na questão da quarentena, distanciamento social e tudo mais. Então, devemos ainda estar em alerta em relação a isso. Mas, quando nós vamos à praia, que a gente passamos ali muito tempo expostos ao sol, no dia seguinte, 2 dias depois, a gente começa a perceber que a nossa pele está no famoso
descascando. Então, aquilo ali não é a nossa pele que está saindo, não. É uma camada de gordura que foi liberada, que foi excretada aí pelas glândulas sebáceas para proteger a nossa pele contra queimaduras solares. Então, aquela pelezinha, o bom e velho descascando, é uma camada de gordura que foi ali eliminada na nossa pele, né, pelas glândulas sebáceas, no intuito de proteger a nossa pele contra danos provocados aí pelos raios solares, tá certo? Então, olha aí a importância dessa glândula, né? Graças a ela, a gente evita aí danos seríssimos, como queimaduras solares, né, causados aí pelo excesso de exposição ao sol. Devemos ter cuidado em relação a isso, tá bom? Já que nós falamos aí sobre essa questão de substâncias que são eliminadas aí pela nossa pele, né, para proteger e tudo mais, vamos aí falar sobre a importância do suor. Muita gente tem nojo, acha e tal. Em algumas situações, né, a pessoa associa suor a mau cheiro, mas vamos entender aí qual é a importância do suor em relação ao nosso corpo. Você pode até achar ruim transpirar, porém, essa é uma importante função no nosso organismo, pois estabiliza, ou seja, regula a temperatura do nosso corpo. Além disso, o suor é o veículo de eliminação de sais e substâncias tóxicas como a ureia. O mau funcionamento desse mecanismo pode provocar problemas de saúde como a hiperidrose, produção excessiva de suor, cujos sintomas podem aparecer ainda na infância. Quando praticamos algum esporte ou atividade física mais intensa, precisamos beber muita água. Isso porque eliminamos mais suor e se não repusermos a água que foi eliminada, corremos o risco de desidratação. O correto, turma, é ingerir 500 ml de água, ou seja, 500 ml de água, antes do treino e 250 ml de água durante a atividade física, isso a cada 20 minutos. A transpiração deve ser natural e não provocada. Cobrir completamente o corpo ao praticar uma atividade física não provoca emagrecimento, e sim prejuízos ao nosso organismo, podendo levar a convulsões, aumento da pressão arterial e até mesmo, turma, por incrível que pareça, ataque cardíaco. Então, o nosso suor, ele regula a temperatura do nosso corpo, certo? Então, tem sim a sua importância. Vamos imaginar o seguinte, o que aconteceria com o seu aparelho celular, por exemplo, se ele superaquecesse, se ele fosse aumentando a temperatura, aumentando a temperatura, aumentando a temperatura, ele iria pifar. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. O nosso corpo tem que estar ali com a sua temperatura regulada, em torno ali dos seus 36 graus, certo? Acima disso, né, já pode começar a ter certas complicações, dentre elas, como foi citado aí, convulsões, tá bom? Então, o suor ajuda a regular ali a temperatura do nosso corpo, além de eliminar substâncias tóxicas do nosso organismo. Conforme mencionamos no começo do nosso capítulo, a reação, lutar ou fugir prepara o nosso corpo para lidar com surpresas potencialmente nocivas. E isso é possível graças a uma substância chamada adrenalina. Observe que esta consegue regular a reação de diversos órgãos na hora do susto. Esse tipo de substância chama-se hormônio. Então, a adrenalina é um hormônio, né, que impulsiona, certo, a reação em alguns dos nossos órgãos durante aí o susto que nós tomamos. E as glândulas que produzem e liberam essa adrenalina na nossa corrente sanguínea são chamadas de glândulas endócrinas. Essas glândulas, por atuarem junto ao sistema nervoso, coordenando diversas funções, constituem o que nós chamamos de sistema endócrino. Então, vamos entender. Falamos aí das glândulas exócrinas. Então, pelo que a gente entendeu,
glândulas exócrinas produzem substâncias que são expelidas para fora do nosso organismo. As endócrinas produzem substâncias, hormônios, que circulam no interior do nosso organismo. A ideia é justamente essa, turma. Enquanto o sistema nervoso atua propagando impulsos elétricos, como nós já vimos, o sistema endócrino libera substâncias que desencadeiam reações. Juntos, eles organizam o trabalho em equipe dos nossos órgãos e sistemas. São exemplos de glândulas endócrinas, hipotálamo e a hipófise. A tireoide, a paratireoide e a suprarrenal, que nós estudaremos também aí, turma, mais adiante. Então, essas glândulas aí que eu acabei de citar são exemplos de glândulas endócrinas. O hipotálamo, a hipófise, a tireoide, a paratireoide e a suprarrenal. Então, elas produzem substâncias que juntos ali em conjunto com o sistema nervoso coordena aí todas as reações que ocorrem no nosso organismo. Turma, os hormônios são substâncias químicas que levam informações e instruções para as mais variadas partes do corpo. E por essa razão, são também conhecidos como mensageiros químicos do corpo. Podem ter origem proteica ou lipídica e agem no nosso organismo da seguinte maneira. Então, fiquem aí atentos. Como é que esses hormônios agem no nosso organismo? Atuam em pequenas quantidades, desencadeando e controlando diversos processos metabólicos ou como agentes de correlação e integração do nosso organismo. Eles também atingem praticamente todas as células do nosso corpo, pois estão na nossa corrente sanguínea. Porém, atuam ativamente apenas nas células-alvo, que possuem uma membrana plasmática de proteína chamada de receptores hormonais. Essas membranas são capazes de se combinar de forma adequada às moléculas dos hormônios, ocasionando aí a estimulação hormonal. Então, falamos aí das glândulas exócrinas, endócrinas, e agora nós vamos falar sobre as mistas. Existem glândulas que apresentam secreção endócrina e exócrina ao mesmo tempo. São as chamadas glândulas anfícrinas. Temos aí como exemplo o pâncreas, que nós vamos estudar de uma forma mais detalhada mais adiante. Ah, professor, tudo é mais adiante? Sim, turma. Certo? Então, como eu falei para vocês no início, a nossa aula vai ser dividida em parte 1 e parte 2. Então, turma, a hipófise é uma glândula endócrina situada na base do diencéfalo, logo abaixo do hipotálamo, em uma depressão do osso esfenoide chamada cela trúrcida. A hipófise é dividida em duas partes, que nós a chamamos de lobos. Temos o lobo anterior, ou adenohipófise, e temos o lobo posterior, ou neurohipófise. Então, um tem origem epitelial e o outro tem origem nervosa. E aí, turma, a hipófise ela tem aí um papel bem interessante, pois ela regula as outras glândulas endócrinas por meio dos, olha aí, palavrazinha que eu usei no começo da videoaula, por meio dos neurônios chamados tróficos, ou seja, hormônios que atuam sobre o funcionamento de outras glândulas. Então, para vocês entenderem melhor, é como se a hipófise fosse a
glândula mestra que coordena ali todas as outras glândulas do nosso organismo, e esse controle aí, essa ação de regular é feita por meio do hormônio chamado trófico. Então, falando aí agora da adenohipófise, ou como nós vimos anteriormente, né, o lobo anterior que tem origem epitelial. Estamos vendo aí na imagem a localização aproximada desta glândula, né, da adenohipófise, que ela produz, certo? Quando ele fala assim, secretora, é produtora dos hormônios tróficos. E aí, essa glândula ela produz os seguintes hormônios. Então, turma, o primeiro aí hormônio produzido pela adenohipófise é o chamado hormônio, olha só a palavra, somatotrófico, ou, já que o nome é tão complexo, STH. Então, turma, esse hormônio, ele regula o crescimento dos ossos, ele estimula a síntese, ou seja, a produção de proteínas e também regula aí o nosso metabolismo. Sua deficiência pode ocasionar o nanismo hipofisário, ou seja, uma deficiência no crescimento, já que ele estimula aí o crescimento dos ossos. Já o seu excesso pode ocasionar o chamado gigantismo e acromegalia, caracterizada pelo crescimento de algumas regiões do corpo, e essas regiões seriam as mãos, pés, orelhas e queixo. Então, olha só. Quando o STH está em excesso, na fase ali da infância, ele ocasiona o gigantismo. Quando ele ocorre no adulto, né, aí o problema ocasionado por ele é chamado de acromegalia. Outro hormônio aí produzido pela adenohipófise é o chamado hormônio tireotrófico, ou TSH. Esse hormônio ele é responsável por regular a atividade secretora da tireoide. No caso da sua deficiência, pode significar uma alta produção de T3 e T4 pela tireoide, como ocorre no hipertireoidismo. Quando em excesso, pode significar que está ocorrendo uma baixa produção do T3 e T4 pela tireoide, o que indicaria então um hipotireoidismo primário ou tireoide de Hashimoto. Outro hormônio então aí também produzido pela adenohipófise é o chamado hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH, que regula a atividade secretora do córtex das suprarrenais, também chamadas de adrenais. Já o hormônio fólico estimulante, o FSH, atua nos ovários e nos testículos, que são glândulas que produzem as células reprodutoras feminina e masculina, chamados também de ovócito e espermatozoide, respectivamente, turma, promovendo a maturação, ou seja, o desenvolvimento e amadurecimento dessas células. Temos também aí o hormônio luteinizante, o LH, que estimula o ovário a produzir a progesterona, os testículos a produzirem a testosterona, né, que induz a ovulação. Temos aí também o hormônio lactogênio, o LTH, que atua nas glândulas mamárias, que já foram citadas aí em aulas anteriores, estimulando a produção de leite, e também produz o hormônio prolactina, que estimula a produção do leite materno.
Já a neurohipófise produz os seguintes hormônios. Temos aí o hormônio antidiurético, o ADH, ou vasopressina, que propicia a absorção de água nos túbulos renais, reduzindo o volume de água na urina e atua nas paredes das artérias, determinando a contração. Sua deficiência pode causar uma eliminação excessiva de urina chamada diabetes insípidos. Sua ação também pode ser inibida em pessoas saudáveis pelo consumo de bebidas alcoólicas. Então, turma, por isso que é comum as pessoas se queixarem de uma vontade constante de urinar quando estão ingerindo esse tipo de substância. É por causa aí que a produção desse hormônio, o ADH ou vasopressina, é inibido, né? Está em baixa quantidade e aí a produção de urina ocorre com uma frequência maior. Temos agora aí a ocitocina ou pitocina ou oxitocina. Estimula as contrações da musculatura uterina por ocasião do parto e das glândulas mamárias, facilitando então aí a liberação do leite. Então, vamos agora falar sobre a tireoide, certo? Para quem está aí acompanhando a página 261 do nosso livro. Então, turma, a tireoide ela é uma glândula que está situada na porção anterior do pescoço, mais ou menos ali na altura do início da nossa traqueia. E ela é responsável pela produção de 3 hormônios. A T3, chamada de triodotironina, a T4, chamada de tiroxina, e a calcitocina. Então, agora nós vamos aí falar sobre a importância de cada um desses hormônios que são produzidos aí por nossa tireoide. A tiroxina atua no desenvolvimento e na maturação dos animais vertebrados, que são aqueles animais que possuem a coluna vertebral. Esses hormônios são derivados da tirosina e contêm iodo em sua constituição molecular. Ela também, turma, controla a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco e as funções sexuais. No caso de deficiência, que é caracterizada aí pelo hipotireoidismo, e seu excesso, né, quando tem muita T3 no nosso organismo, isso acaba ocasionando aí um quadro chamado de hipertireoidismo. Então, pelo que nós podemos observar, nem podemos ter carência de hormônio, mas também não podemos ter hormônio em excesso. Ambas as situações acabam ocasionando aí prejuízo ao nosso organismo. A calcitocina é responsável pela regulação da concentração de cálcio nos nossos ossos. Assim, ela reduz a quantidade de cálcio no sangue, depositando-o em nossos ossos. Um pouco impactante, não é mesmo, sextou, nessa nossa imagem aí? Pois bem, vamos aí só entender algumas situações onde essa nossa tireoide, né, essa glândula, o que pode ocorrer com ela quando ela não está funcionando da forma correta. Então, temos aí uma pergunta. O que é o bócio endêmico? Então, turma, o bócio endêmico tem relação com a malnutrição de iodo, como nós vimos aí, né? Assim, a glândula tireoide cresce a fim de suprir sua função. A prevenção contra o bócio endêmico é feita com a adição de iodo no sal de cozinha, que faz parte aí da nossa alimentação. Então, se vocês aí observarem, com certeza vocês vão olhar, vocês vão observar a partir de agora. Essa informação ela é representada aí nas embalagens do sal de cozinha, né? Que contém iodo. E aí nós vimos aí
a importância desse iodo. Então, quando o nosso corpo tem carência de iodo, a nossa tireoide cresce, aumenta de tamanho para suprir aí essa carência, o que nós, pela imagem, aí, como nós estamos percebendo, não é algo muito confortável. Falando agora sobre as glândulas paratireoides, página 263, nós temos aí 4 no total. E elas localizam-se na parte posterior da tireoide. Elas produzem o hormônio paratormônio, que é responsável por controlar os níveis de cálcio no nosso organismo. Então, turma, dando aí continuidade, as duas glândulas suprarrenais, elas estão localizadas acima dos nossos rins e apresentam duas regiões chamadas córtex e medula. O córtex produz os hormônios corticoesteroides, cujas funções são controlar o metabolismo do cálcio e do potássio e aproveitar os carboidratos e sais minerais. Já no caso da medula, ela produz os hormônios adrenalina e noradrenalina. A adrenalina, como vimos, é uma grande responsável pela reação de luta ou fuga. Isso porque ela controla os batimentos cardíacos e a nossa pressão arterial, contrai os vasos sanguíneos e aumenta a frequência respiratória, ou seja, ela prepara o nosso corpo para situações que exigem mais força ou agilidade. No caso da noradrenalina, tem a ação similar à da adrenalina e elas são produzidas pela medula, uma das partes aí das glândulas suprarrenais. Falando aí do pâncreas, né, nós já falamos sobre aí este órgão aí em outras aulas, né, que nós agora estamos vendo que ele é uma glândula. Ele possui característica mista, certo? Ele tem funções endócrinas, certo? Que aí no caso da produção de insulina e do glucagon. No caso da insulina, né, a função é controlar o metabolismo, ou seja, a produção de glicose pelos tecidos do corpo, favorecendo o aumento da velocidade do transporte da glicose para dentro das nossas células. Sua falta resulta no aumento da taxa de glicose no sangue, gerando aí uma patologia, ou seja, uma doença chamada diabetes. Já no caso do glucagon, sua liberação está vinculada à baixa de glicose, ou seja, de açúcar no nosso sangue. Continuando aí, estamos falando do glucagon, ele então faz com que o fígado converta o glicogênio armazenado em glicose, que é liberado na nossa corrente sanguínea, restabelecendo aí o seu nível correto. Como função exócrina, o pâncreas produz o chamado suco pancreático, que é eliminado na primeira porção do intestino delgado, chamada de duodeno, auxiliando a digestão, conforme nós estudamos anteriormente. A reprodução humana, ou seja, o processo pelo qual se origina um novo ser humano, acontece pela união, turma, de duas células diferentes que se complementam. A primeira é chamada de ovócito, proveniente do corpo da mulher, e a segunda delas é o espermatozoide, proveniente do corpo do homem. A partir da união dessas duas células, chamadas células reprodutivas, que nós a chamamos de gametas, forma-se um embrião que irá se desenvolver no interior do corpo feminino em um órgão chamado útero, transformando-se então em um bebê.
as gônadas são estruturas importantíssimas nesse processo. Elas se encarregam de produzir as células reprodutivas masculinas e femininas. Os testículos são as gônadas masculinas e os ovários as femininas. Mas seu papel não se resume apenas a isso. Elas produzem, além dos gametas, hormônios relacionados com a reprodução. Esses hormônios, turma, não só determinam características do corpo feminino e do masculino, como também prepara esse corpo para a reprodução. Você já deve ter percebido que o corpo dos adultos é bem diferente do corpo das crianças. E não é só na estrutura. A voz, a distribuição de quantidade de pelos, as mamas e os quadris, aí no caso das mulheres, os ombros nos homens, dentre outras características. Essas características também se devem aos hormônios produzidos pelas gônadas. Então, turma, falando agora aí sobre os ovários, aí é uma estrutura pertencente somente ao corpo feminino. Esses ovários produzem os gametas femininos, que nós já citamos aí durante a aula de hoje, chamado ovócitos. E os hormônios sexuais femininos também aí são produzidos pelos ovários. Esses hormônios, turma, seriam o estrogênio, que determina o aparecimento das características sexuais secundárias femininas, como o desenvolvimento das mamas e o alargamento dos quadris, e induz o amadurecimento dos órgãos genitais.